Olá! Para falarmos de características dos surdos e identidade, vamos resgatar o que diz no livro de Lani, Arlan Lani, que destaca que a sociedade é que faz o sujeito sofrer de surdez. Isso porque nenhum surdo sofre pelo fato de ser surdo, mas é o olhar social de misericórdia e deficiência que faz com que pensemos assim. E qual é o seu modo de conceber e de compreender o surdo? Na sociedade excludente capitalista em que estamos inseridos, a boa expressão, a linguagem bem elaborada é privilegiada. Ignora-se cultura, há preconceitos linguísticos quanto ao nosso modo de expressão. Portanto, a surdez é a representação da falta de algo e não a presença de algo. Se alguém não compreende o que falamos ou se é distraído, logo nós utilizamos os termos "parece surdo". Quando falamos com alguém e ele não entende o que dizemos, falamos que é um diálogo surdo, ninguém responde, ninguém compreende, de um modo estigmatizado e carregado de preconceito. A sociedade percebe o surdo em um isolamento devido à falta de som. Mas será que isso acontece mesmo? Que o surdo é sujeito isolado? Que ele não ouve, não ouvir é um fato que isola o sujeito em sociedade? Não é o que percebemos quando participamos da comunidade surda. Na comunidade surda, o diálogo acontece. Lá não existe silêncio. O silêncio está no olhar daquele que não compreende quem é o sujeito surdo. Eu digo isso porque eu faço parte da comunidade surda. E lá nós conversamos, nós trocamos, conversamos em muitas pessoas numa só vez. Como podemos dizer que esse é um ambiente silencioso? Talvez você que não conhece a língua de sinais e também não conhece características do sujeito, possa achar que isso é um isolamento, que não se entende nada. Mas quem é que não entende? Você ou ele? Você ou nós da comunidade surda? É um fato que nós precisamos pensar. Os estereótipos relacionados aos surdos trazem o sujeito como pobre, ingênuo, com comportamento infantilizado e toma por excepcional aqueles que conseguem oralizar, fazer boa leitura labial. Mas o que as pessoas não compreendem é o grau de exigência que submetem os surdos quando exigem que eles façam leitura labial. Você já tentou fazer leitura labial? Deveria conseguir. Principalmente porque quando se lê os lábios, nós lemos a nossa cultura nos lábios de outro. A nossa língua, na verdade, ela é uma língua oral. E nós observamos isso todos os dias. O que nós não temos é um olhar treinado. O surdo tem um olhar treinado porque ele tem características, sua essência visual, falando em termos culturais e identitários. Ele é um sujeito totalmente visual, mas não para leitura labial. Se você pergunta aos sujeitos surdos como é que ele faz essa leitura labial e se ela é eficiente, pelo menos é o que as pessoas pensam, você verá que eles sempre vão responder que não entendem quase nada do que é dito. Há um esforço, uma dedicação muito grande para poder compreender o que é feito a partir da leitura labial. Então, não confunda as coisas. Não pense que porque o surdo faz treinamento de fala, ele também precisa ler os lábios com eficiência. Por conta disso, por muitos anos se investiu no oralismo. Desde 1880, as pessoas vêm falando que isso é o melhor para o surdo, mas não fazem uma investigação cultural e identitária do sujeito. E os submetem à leitura labial intensa e estressante. Ao contrário da exclusão social sofrida pelos surdos, na comunidade surda há espaço de inclusão para todos. Nem mesmo os não surdos, você, eu, que somos ouvintes, são excluídos. Porque a adesão de novos membros nessa comunidade, a comunidade surda, não é decidida por meio de laudos e nem de diagnósticos, mas é de interesse e desejo em aprender a língua de sinais, em se desenvolver nessa língua e também entrar em defesa das causas surdas. Mas falando em laudos e diagnósticos, será que eles são mesmo necessários? Claro que sim. Precisamos considerar que esses laudos e diagnósticos, eles são importantes para o trabalho dos clínicos. Eles trazem consigo aqueles numerais, os gráficos, que mostram a perda auditiva significativa
mas não tratam nada ou quase nada sobre características dos surdos, não falam nada sobre percepção visual. Os modos como os surdos pensam não estão contidos nos diagnósticos, não explicam como esses sujeitos fazem para raciocinar, desenvolver o seu raciocínio, não falam de suas particularidades. Na verdade, as características que definem esse sujeito não estão contidas em diagnósticos. Lembremos quais são as características dos surdos. Ele é visual, ele é detalhista e ele é capaz. Por que dizemos sempre isso? Porque nas nossas aulas nós centramos nisso. São as únicas características que o surdo tem? Não, mas são as características mais gerais, que mostram quem é o sujeito para nós, em que nós temos que centrar quando pensamos o sujeito surdo. Ele é detalhista, sim. Ele te olha por inteiro, pergunta todas as coisas. Já conversamos sobre isso. Que no primeiro encontro com o surdo, ou nos primeiros encontros, ele faz um check-up geral de quem é você. Te pergunta tudo, da idade até o modelo, a cor de roupa que você costuma vestir. Te observa. Se você é mulher e usa salto, isso te faz bem, o dia que você aparecer de tênis, logo ele vai perguntar o que houve com você. E isso é muito importante que nós deixemos claros aos sujeitos surdos, que nós possamos falar para ele o que é que nós temos, o que sentimos, e quando eles nos perguntarem se não estamos bem, e repetirem a pergunta, quando eles centrarem nessa questão é porque estão percebendo algo em nós. E cabe a nós dizermos que não é com ele, mas que não estamos bem, que são por motivos particulares. Eles irão entender, mas são detalhistas, vão te perguntar sim. Visual, para ele tudo está centrado no visual, tipo de memória visual. Não podemos desconsiderar essas coisas. E capaz, porque quando dizemos que o surdo tem capacidade para aprendizagem, para o desenvolvimento saudável, é porque ele tem sim. O que impede muitas vezes que o surdo desenvolva é o nosso olhar de misericórdia, o nosso olhar de deficiência, aquilo que nós compreendemos como surdez. Nós precisamos investir muito mais para conhecer quem é o sujeito, as características desse e as capacidades que ele tem. Nas demais aulas, nós estaremos conversando, dando continuidade a esse assunto, mas precisamos lembrar que nosso material complementar, ele tem vários textos que tratam também de cultura e identidade surda. E você também pode acessar a internet. Você pode encontrar vários artigos, mas eu já vou adiantando. Toda a parte de conteúdo sobre cultura e identidade surda é muito pequeno. É restrito a quantidade de conteúdo que nós temos a respeito. Isso porque as imposições ouvintistas, que obrigam o sujeito a olhar-se e narrar-se como um ouvinte, vêm até hoje aí pelos bastidores, tanto da educação quanto das vivências surdas, dizendo que esse ainda é o melhor método. Tanto que eu acredito que muitos de vocês ainda acham que oralizar é a melhor coisa para o sujeito surdo. Dentro da casa, dentro do ambiente familiar, ainda lhe é imposto que oralize. Por isso nós discutimos que valores e culturas, por vezes, são deixados para serem ensinados quando ele oralizar de fato. E se esse sujeito não desenvolve bem a oralidade? Como é que ele fica num contexto tanto familiar quanto social? Como que ele fica em termos culturais, identitários? Como se relaciona com a família? Nada é fácil na vida do sujeito surdo, mas hoje as coisas têm se modificado. E nós continuaremos a conversar na nossa próxima aula.